das demais escolas do município. E nós começamos passo a passo, andando, caminhando, um passo de cada vez. E nós primeiro fizemos uma pequena reforma, pintamos e tal, adquirimos mobiliários e tal. Primeiro aquela falta de credibilidade do profissional da educação, porque não recebia, porque não tinha merenda. Era um total abandono. E nós viemos, uma coisa de cada vez. E hoje nós estamos aqui, Nael, realizando essa ampliação, essa obra, porque era uma das coisas que era mais importante, Adalmira, para que nós tivéssemos. Era um espaço. Você não sabe, Adalmira, o meu desespero lá na secretaria, vendo a hora, ter uma notícia de que um aluno foi atropelado. Porque eles vão sair daqui correndo, menino e menina danado. Sai aqui correndo, aqui podia vir uma moto ou um carro e ser atropelado. Então nós fizemos esse espaço pensando nisso. Mas não só o espaço. Nós temos que pensar, temos que ter uma concepção em educação em que junte, né, todas as ideias possíveis. E esse ano, além do espaço, nós construímos aqui, vocês sabem disso, né? Essa cisterna de placas, aqui, uma relação nossa, com apoio total, maciço da prefeitura em seu nome, para que, além da educação, nós tivéssemos também, para os nossos alunos, uma água potável boa e de qualidade. E está aí realizado. Não choveu ainda, mas quando chover ela vai encher, se Deus quiser, e nós vamos ter aqui água de boa qualidade para os nossos alunos. Mas aí, Adalmira, você sabe, você é o ícone, o que eu acho bom é o seguinte, eu estava terça-feira de uma pessoa, e o professor tirava foto com a Adalmira. Eu digo, gente, eu sou de Malta, viu? Eu sou de Malta. Aí um bocado de gente tira foto comigo, porque eu era de Malta, porque da cidade da Adalmira, né? Aí, você sabe, a gente tem todos esses preparativos, essa sequência de data, metodológica, prática, dinâmica, etc, né? E uma coisa que eu tenho muito orgulho da escola José Raimundo. Adalmira, no Soma, no resultado do Soma de 2018, a escola mais bem avaliada no município de Malta foi José Raimundo. É tanto que quando eu chamei Raíssa para cá, quando eu chamei Raíssa para aqui, ela foi para casa, está cansada, é porque Raíssa começou aqui nessa escola, alfabetizada aqui, terminou o 5º ano, foi para o Cônigo, e Raíssa esse ano foi aprovada no IFPB em 3º lugar da Paraíba. Chiliana também vem para cá, você faz parte da equipe, Chiliana. Cadê a Chiliana? Eu esqueci, rapaz, não é toda coisa na cabeça. A nossa coordenadora pedagógica. E aí, olha, você imagine, gente, você imagine o que é um aluno do assentamento Padre Cássio, que começou a estudar na escola José Raimundo, aqui no sítio, e que passou em 3º lugar no IFPB na Paraíba. Isso mostra, Nael, eu mesmo assim, porque isso mostra que nós estamos no caminho certo. Críticas nós recebemos. É muito fácil, gente, apontar o dedo nos nossos erros. Difícil é reconhecer os nossos acertos. Erros, eu tenho alguns, mas eu tenho consciência de que os nossos acertos são maiores numericamente do que as nossas falhas. Porque não é fácil, Nael. Vem pra cá, Raíssa. Você é um orgulho da gente. Da mesma forma, Adalmira, você sabe o abacaxi que você pegou em Catingueira. Eu sei. O ano passado, Nael, o IF, ele aprova 40 alunos. 40 alunos no campus Patos. 18 foi do Cônigo. Dos 40, 18 foi do Cônigo. Então, Adalmira, eu faço isso pensando em você, porque eu me espelho muito em você, viu? E aí a gente trabalha, você sabe como a gente corre, como é difícil. Você sabe como foi terça-feira passada pra gente, João Pessoa, aquela corrida, e a gente vai e volta bem, não é?
desagrada a gente algumas coisas por lá, né? As coisas não acontecem como a gente quer. Mas, enfim, educação é essa questão aí, gente. É uma sequência continuada, permanente. A cada dia um novo desafio, a cada dia uma nova etapa. E aí a gente está junto para trabalhar. Mas eu quero dizer aqui a você uma coisa que eu sempre digo. Nada aconteceria, nada seria possível ser da forma que é, se eu não tivesse como secretário o apoio desse baixinho aqui. E quando ele disse assim, vamos fazer, ele é mais unidade do que eu. Ele já está dizendo, vamos fazer. E a gente faz. E me dá, Dalmira, carta branca. Para tudo. Para tudo. E aqui eu quero encerrar minhas palavras dizendo uma coisa aqui a você. Eu quero aproveitar esse momento, um momento natalino, né? Momento do nascimento de Jesus, aquela coisa toda. Até assim, porque eu enchi muito isso aqui no Lucivaldo. Ele disse, mas rapaz, vá lá, rapaz, corra. Ele está falando o quê? E Lucivaldo foi uma pessoa que se empenhou de corpo e alma para essa realização aqui na época. Corpo e alma. Né? Ele não mediu esforços. Trouxe a equipe dele, porque aqui foi feito com a equipe dele. Aqui também não tem nada de recurso extra. Foi feito 100% com recursos próprios. Na pessoa do secretário Lucivaldo, que veio para cá e fez esse trabalho todinho aqui, essa ampliação, essa reforma, essa limpeza e tal. Aí eu quero dizer aqui a vocês, gente, que o ano de 2020, para a comunidade aqui do assentamento, de que essa escola da Almira, nós temos aqui 3 computadores, nós temos internet banda larga, mas infelizmente a gente está vivendo esse momento da educação em que corta tudo a educação e a internet aqui está com problema. Mas como nós somos contemplados com a internet conectada, a educação conectada, lá para o Cônego, e está aqui a diretora do Cônego, Gorete, está por aí solta no meio do povo, e o Cônego vai receber 200 mega de internet, que ultrapassa os limites, e nós vamos transferir. Vamos deixar o Cônego com 150 mega e vamos trazer para aqui 50 mega de internet e vamos botar uma API aqui, já está certo, que vai atingir toda a comunidade aqui. Ela vai ter um raio de 500 metros, não só para a escola, mas vai ter 500 metros em raio que vai beneficiar não só a escola, mas toda a comunidade do assentamento. Então é uma questão assim que quando alguém falha, quando alguém deixa, quando alguém não se lembra da educação, como está sendo o governo federal, nós temos um apoio do prefeito municipal de suprir essas necessidades. Então, vai ser uma realização, vai ser feito lá para março, agora vai ser lá para março, mas é uma garantia de que nós vamos ter aqui nessa escola 50 megas de internet. Aquele negócio de cabo, não é um negócio que eu não entendo, mas é muito forte. É 50 mega aí vai dar para todo mundo atender isso aí, tá bom, gente? Então, eu quero aqui, em nome do prefeito Nael Rosa, em nome de todos os secretários, porque a educação trabalha não só com a educação, mas junto em todas as secretarias, em nome de toda a comunidade daqui do assentamento, em nome de toda a minha equipe da educação, estudante coordenadora, as professoras que estão aqui, a ex-professora, lamentavelmente, é aqui. Eu acho que está presente aqui, quem entende espiritualidade, que Joana está aqui porque foi uma pessoa que contribuiu demais com essa escola, foi professora aqui por muitos anos. Então, em nome dessas pessoas, eu me despeço de vocês, deixando para vocês um Feliz Natal, um próspero ano de muita bondade, de muita perspectiva e de muita felicidade. Muito obrigado.